meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Estão prontos para mais uma aula maravilhosa sobre operadores argumentativos? Espero que sim, porque isso é o que teremos hoje, certo? Antes de começarmos, eu queria apresentar a Laisa, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. E quero lembrá-los que nossas aulas, elas passam e são reprisadas no YouTube, estão todas no nosso canal do YouTube, Educa Recife. E além do mais, nós temos o aplicativo do Educa Recife. E eles vocês podem baixar nas lojas de aplicativo, certo? E também o QR Code, não podemos esquecer. Então, se você é dono de um aparelho Android, vocês podem agora apontar para a tela e baixar o aplicativo, certo? Se você tiver Android. Agora, a gente vai colocar na tela o QR Code para os donos de iOS. E aí vocês, mas Camille, por que baixar este aplicativo? Por quê? Porque nós podemos ter interações no chat. A gente pode trocar dúvidas, eu posso colocar atividades, então baixem o app, se conectem, conversem comigo, tirem suas dúvidas, porque às vezes eu posso explicar de um jeito, mas aí vocês não entendem, e eu posso, na verdade, se vocês tiverem dúvida, repensar meu jeito de explicar, e assim todo mundo fica satisfeito, tá? Então, de novo, hoje vamos continuar os operadores argumentativos. E, na verdade, eu queria, antes da gente de fato iniciar a aula, trazer aqui que inclusive eu vou pedir para colocar na tela, que na verdade é um print do chat, porque ontem, infelizmente, tivemos um problema de conexão no meio da aula, e aí a gente não conseguiu interagir. Porém, queria mandar um beijo enorme para Vitor e para Matheus, que estavam presentes na aula, não só estavam, como gostam do assunto. Vitor, inclusive, diz que gramática é muito bom. Vitor, obrigada. É muito feliz. Você deixou uma professora muito feliz. E Matheus também. Então, gente, obrigada de coração. Foi uma pena não ter conseguido responder ontem, mas está aqui os biscoitos para vocês. Muito obrigada. Então, vamos lá. Continuando. Vamos, de fato, começar. Então, vamos começar com uma poesia de Drummond, tá? E a gente vai lendo e eu vou trabalhando com vocês, ó. Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Aí vocês, mas professora, por que trouxe uma poesia? Porque poesia deveria ser lida diariamente, porque realmente eleva o ser humano, né? E porque a gente vai trabalhar algumas palavrinhas que estão presentes nesse poema. Vamos ver? Ó, eu destaquei aqui 2 palavrinhas, então vamos ler de novo. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro inquieto e vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a vida inteira. E essas palavras destacadinhas, o que é que vocês acham que é? Vocês têm alguma ideia? O que é que elas estão fazendo? Elas estão fazendo o quê? Relacionando as orações. Introduzindo o quê? Uma outra ideia também. Então, ó, lembra que a gente começou a falar ontem sobre operadores argumentativos? Lembram? E o que é que a gente falou dos operadores argumentativos? Que eles são palavras ou expressões que têm a função de ordenar os segmentos do texto, estabelecendo o encadeamento e, portanto, a coesão entre as partes. Então, lembrem o quê? Os articuladores textuais ou operadores argumentativos têm essa função de ordenar, de ligar as diferentes partes do texto. E relembrando quais são os articuladores, entre outros, são os advérbios, as conjunções, as palavras denotativas. E o que são conjunções? Então, eu gosto de pensar, e é por isso que eu trouxe essa pontezinha, eu gosto de pensar nas conjunções como uma ponte. Por quê? Porque conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre 2 orações.
E aí, calma. Vocês lembram que é uma oração? A oração é uma frase verbal. Então, ela se organiza em torno do verbo. Para a gente saber o número de orações num período, a gente geralmente vai fazer como? Contar o número de verbos e observar os elementos e como eles se relacionam com o verbo. Certo? Certo. Então, quando eu digo que a conjunção ela pode relacionar tanto termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, eu quero dizer que ela funciona como ponte tanto internamente em uma única oração como em um período. Porque a gente vai ter também essas relações, né? E aí, as conjunções são o quê? Invariáveis. Então, elas não se flexionam em gênero nem número. Então, são palavras que não vão modificar, não importa a circunstância, ela se mantém invariável. Tá? Elas se dividem geralmente em conjunções coordenativas e subordinativas. Aí você já começou, Camille, com as palavras estranhas. Veja, quando eu digo que uma conjunção ela é coordenativa, eu quero dizer que elas introduzem orações coordenadas, enquanto que as subordinativas introduzem orações subordinadas. E aí, tá, mas você não me falou nada. Aí eu vou explicar. As conjunções coordenativas são palavras que ligam orações ou termos de uma mesma função sintática, mas hierarquicamente independente em uma oração. Então, a gente pode falar o quê? Que as orações que se relacionam por coordenação, elas são independentes, elas funcionam umas sem as outras. Elas vão ser conectadas através da conjunção. Mas, se uma não existir, a outra continua funcionando, continua tendo um sentido sozinho. Diferentemente das subordinadas, em que há uma relação hierárquica, né? Por quê? Porque a oração subordinada, e eu juro que a gente vai ver isso no futuro com muita calma, mas as orações subordinadas, elas têm função sintática em relação à principal. Então, elas podem ser substantivos, adjetivos ou advérbios. Claro que isso eu estou falando de maneira super simplificada. Tá? Eu só quero que vocês lembrem assim, que as coordenadas, elas são independentes. As subordinadas, você tem uma relação de dependência entre a oração principal e a subordinada. Combinado? Se eu estiver correndo, vocês gritem no chat, tá, gente? Ó, vamos ver aqui o exemplo. Eu gosto de ir à praia e amo queijo coalho. Como que a gente pode relacionar essas orações independentes, dando a ideia de adição? Como? Eu vou dar opções. A gente pode usar o mais, a gente pode usar o logo, a gente pode usar o pois, o porquê e o i. Vamos ver como ficariam e eu quero que vocês me digam qual seria a certa. Qual seria qual das alternativas exprime essa ideia de adição? Relaciona as orações dando a ideia de adição. Ó, eu gosto de ir à praia, mas amo queijo coalho. Eu gosto de ir à praia, logo amo queijo coalho. Eu gosto de ir à praia, pois amo queijo coalho. Eu gosto de ir à praia porque amo queijo coalho. Ou eu gosto de ir à praia e amo queijo coalho. Qual seria, então, a resposta? E eu já disse, né, gente? Nem esperei vocês pensarem. Então, por quê? Porque nessa letra aqui, nessa sentença, eu uno as orações. Eu gosto de ir à praia e adiciono a segunda oração. E amo queijo coalho. Entenderam? Então, a gente pode dizer que as conjunções aditivas, porque o i é uma conjunção aditiva nesse caso, elas fazem o quê? Elas ligam, elas relacionam as orações, dando ideia de adição. Então, a gente vai adicionar uma oração à outra, digamos assim. Um sentido ao outro, um elemento ao outro, tá? E aí, eu já spoilei tudo, né? Porque eu já falei tudo. Então, vamos pular essa tela e vamos para as conjunções aditivas, que eu já disse, que dão essa ideia de adição e acréscimo, tá? E além das aditivas, a gente tem outras conjunções coordenativas, que são adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, todas elas têm em comum o quê? A função de relacionar as orações independentes enquanto emprestam um sentido. Elas relacionam emprestando sentidos, né? Então, ó, as conjunções adversativas.
Elas representam uma mudança de perspectiva em relação ao que foi dito anteriormente. Talvez a gente pode dizer que seja uma ideia de oposição, digamos assim, ó. Quais são as principais conjunções? A gente tem o mais, o porém, todavia, o contudo, entretanto, no entanto. E aqui, ó, adoro bolos e sorvetes, mas tenho intolerância à lactose. Se a gente separa as orações, adoro bolos e sorvetes, tenho intolerância à lactose, a gente percebe que elas são independentes. Não é isso? Mas quando eu insiro a conjunção adversativa, elas estão relacionadas, dando uma ideia de adversidade, de oposição. E as alternativas? Vamos para as alternativas agora. Ficou claro, gente? A gente poderia trocar esse mais por qualquer outra dessas conjunções. Contudo, entretanto, ó, adoro bolos e sorvetes, todavia tenho intolerância à lactose. Então, funciona. Uma dica é: não está na hora de vocês decorarem as conjunções todas ainda. Eu quero que vocês entendam o sentido. Mas vocês podem decorar uma ou duas conjunções que façam sentido para vocês, tipo, aditivas, eu vou decorar o i, adversativas, o mais. Por quê? Porque, na dúvida, se vocês têm dúvida do sentido da conjunção, vocês podem trocar por uma que vocês conhecem, que vocês saibam a classificação, tá? Prosseguindo, vamos para as alternativas. Professora Camille, antes de você continuar, eu só queria dizer que deixa eu ver se a câmera chegou. Olá, A professora bom Viviane dia. está aqui com a gente no chat, gente. Esqueci de aqui apresentá-la. Sou eu que estou acompanhando vocês aqui no chat. O Vitor, que comentou a aula de ontem, ele está acompanhando hoje também. Ele disse que está tudo muito claro, muito explicadinho. Então, só queria dizer para você que perguntou. Vitor, você é um amor. Você é, assim, o aluno agora, que eu espero que esteja em todas as minhas aulas. Porque você entende a gramática, você me entende. Estou muito feliz. Um beijo, Vitor. Então, continuemos aqui. Espero que você entenda a aula inteira. Vai ser, para mim, uma felicidade. Obrigada, Vivi, por este momento assim maravilhoso. Camille. Vamos lá. Então, as alternativas, elas estão uma ideia de alternância, de escolha. Então, ou, ora, já, seja, veja. Nesses casos, as conjunções alternativas podem aparecer em pares, certo? Ou elas podem aparecer sozinhas. Então, quando eu ponho ou, ora, é porque eu posso usar, por exemplo, ora moradores nos olhavam, ora se escondiam. Eu poderia omitir esse primeiro ora. Eu poderia dizer só os moradores nos olhavam ou se escondiam. E aí vocês podem usar tanto as duas conjunções quanto só uma. Então, voltando, né, ao exemplo, cadê aqui as orações independentes? Os moradores nos olhavam, os moradores se escondiam. E aí vocês reparam que eu poderia, tipo, a gente tem duas orações que têm o mesmo sujeito, os moradores. Então, até relacioná-las através de uma conjunção, inclusive evita que a gente repita termos e que a gente torna Eita, gente, perdão. Fiquei assim, emocionada. E aí, a gente faz o quê? Quando a gente relaciona com conjunções e a gente evita essa repetição do sujeito, por exemplo, a gente tem um texto que é muito mais coeso. Ele é muito mais amarradinho. Vocês não ficam com tanta repetição. E as conclusivas? É bom, assim, o bom das conjunções é que os nomes geralmente ajudam muito na ideia, né? São nomes bastante precisos. Então, as conclusivas expressam a ideia de conclusão. Então, a gente tem o logo, portanto, por isso, então, assim, pois, após o verbo. Guardem essa informação, o pois após o verbo. Então, estou cansada, portanto, dormirei cedo. É uma conclusiva. Eu estou cansada por causa disso. A conclusão de por que estou cansada é que dormirei cedo. Então, a gente tem as orações independentes, estou cansada e dormirei cedo. Quando eu venho para as explicativas, eu venho para aquelas que trazem uma ideia de explicação. São aquelas que expressam uma justificativa. Lembrando que eu estou falando de conjunções coordenativas, gente. Porque em breve eu vou começar as conjunções adverbiais que são subordinativas, tá? E eu não vou entrar nesse mérito da gente trabalhar as orações ainda. Então, foquem nas conjunções, tá?
Então, quais são as conjunções explicativas? Por que e pois antes do verbo? Então, estou desolada porque me atrasei de novo. Então, é uma explicação. E aí, as orações independentes, estou desolada, me atrasei de novo. A diferença de sentido entre essas orações aqui, ó, o chão está molhado, pois choveu toda a noite. O chão está molhado, choveu, pois, durante a noite. Tirando a ordem, que está um pouco diferente, há uma mudança nesse pois? Vocês lembram que eu pedi para vocês pensarem, decorarem assim, lembrarem? O pois antes do verbo, o pois depois do verbo. Vamos ver se tem diferença? Olha, esse primeiro pois é o quê? É uma conjunção coordenativa explicativa. E por quê? Porque ele está antes do verbo. E o sentido dele é de explicação. É uma explicação. Está molhado porque choveu toda a noite. Enquanto que esse segundo pois, ele é uma conclusão. Eu concluo que choveu, pois o chão está molhado. Então, choveu, pois, durante a noite. Choveu, portanto. Então, reparem, se eu mudo a conjunção, ó, o chão está molhado porque choveu toda a noite. Eu continuo tendo uma ideia de explicação. Enquanto que no segundo, se eu mudo o pois por portanto, eu continuo tendo uma ideia de conclusão, uma conclusiva. Então, por quê? Porque o pois, quando é conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração que pertence. E quando ela é explicativa, o pois vem geralmente após um verbo no imperativo e sempre no início da oração a que pertence. Então, se ficou muita dúvida, vocês podem voltar e reler os slides, rever a aula, certo? Porque agora a gente vai adentrar no mar inóspito das conjunções adverbiais. E aí, por que tem tanto isso, né? Que são muitas classificações. E por que as conjunções adverbiais introduzem orações subordinativas adverbiais, que são aquelas que vão exercer uma função de demonstrar a circunstância, a situação da oração principal. Só que eu realmente não vou entrar nisso agora, porque precisaria de uma aula inteira ou algumas aulas para isso. Mas vamos conhecer somente as conjunções, do mesmo modo que as conjunções coordenativas, elas também vão relacionar orações e termos, mas dando uma ideia de advérbio. Deu para entender? Eu ia revisar advérbio, mas o tempo está um pouquinho corrido já. E assim, a gente já viu, né, aula passada, que os advérbios são palavras que modificam o verbo ou demonstram o quê? Circunstância. Então, a gente tem que pensar nessas conjunções adverbiais como aquelas que introduzem orações que vão exercer essa função em relação à principal. Ficou complicado, né? Mas eu volto nesse assunto, eu juro. Então, vejam. As subordinadas adverbiais são aquelas introduzidas pelas conjunções adverbiais. Isso eu já falei, né? E elas estabelecem, as subordinadas estabelecem essa relação sintática com a principal. Também já disse. Vamos finalmente para as conjunções adverbiais. Então, a gente tem aquelas que introduzem uma ideia de causa. Então, introduzem uma oração que é causa. Então, veja, a oração subordinada, introduzida pela conjunção adverbial causal, de causa, ela dá uma ideia de ocorrência da principal. Então, de causa da principal. Por exemplo, ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Então, veja, porque não dispunha de meios, ele não fez a pesquisa. É uma causa. A subordinada, que é essa, introduzida pelo elemento em destaque, ela demonstra uma causa. Do mesmo modo que o segundo exemplo. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Então, é uma causa, é um motivo. E as principais conjunções são pois que, visto que, uma vez que, já que. Então, vocês podem se apropriar de algumas que sejam mais simples para vocês, tá? As concessivas, elas introduzem uma oração que expressa uma ideia contrária à da principal, sem impedir a sua realização. Eu não trouxe escrito, mas o exemplo que eu mais gosto é: embora chovesse, fomos à praia. E por quê? Porque, idealmente, o ato de ir à praia quando chove não é algo natural, não é algo que seja uma relação lógica. Choveu, fui à praia. Não.
Mas, quando eu digo, embora chovesse, foi à praia, eu dou uma ideia de que, embora um evento adverso tenha acontecido, ele não impacta na minha ação principal, que é ir à praia. Então, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem. Então, parece que há uma oposição lógica, assim, do não deveria fazer isso, mas farei. Então, essa ideia de que, embora seja contrária, ela não impede a principal, tá? Eu espero que tenha ficado claro, gente. Qualquer coisa eu volto, aula que vem a gente resolve. As condicionais introduzem uma oração que indica hipótese, uma condição para fazer algo. Então, ó, se precisar da minha ajuda, telefone-me. Se, caso sim. Então, ó, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, caso, contanto, se me pedires, caso contigo. Então, eu tenho uma condição. A minha ação, ela só será feita se a condição for cumprida. Então, não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Então, a relação aqui é de condição. A subordinada, ela representa uma condição para a principal. As conformativas introduzem uma ideia de conformidade, de que algo deu certo, e é muito difícil falar de conformativa sem usar. Algo deu certo conforme o planejado, porque a própria conjunção ela já traz essa ideia. Então, o passeio ocorreu como havíamos planejado. Então, aqui, a relação entre as orações é que deu tudo certo, tudo foi conforme o planejado. Arrume a exposição segundo as ordens. Então, você tem uma relação de conformidade, eu não tenho outra palavra no momento para dizer isso, mas você tem uma relação de anuância, assim, de que deu tudo certo. Então, as principais conjunções, né? Conforme, como, segundo, consoante. Então, segundo os planos, a festa foi um sucesso. Então, deu tudo certo. Diferentemente da concessiva, que dá uma ideia um pouco adversa, aqui a gente tem uma ideia de completa, como eu posso dizer? Que deu tudo certo. Que deu tudo certo. Conforme o plano, conforme o plano. Conforme o planejado. Conforme o planejado. Nada saiu dos trilhos. E aí a gente vai para as finais, que introduzem uma expressão que expressa a finalidade, o objetivo. E aí a gente não pode confundir, por exemplo, com as explicativas, tá? Não pode. Porque embora tenha para que, a fim de que, tem porquê, mas esse porquê, ele vai ter um sentido de para quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo? Então, ó, toque o sinal para que todos entrem. Então, a subordinada é uma finalidade, é o objetivo final, certo? Aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor. Vai expressar um objetivo da principal. Talvez pensar em objetivo no lugar de finalidade ajude. As proporcionais vão indicar uma ideia de proporção, né? Então, a gente tem a medida que, a proporção que, ao passo que. A ideia, o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem uma ideia de proporcionalidade. À medida, ou quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Então, a gente vai tendo essa ideia, né? São incorretas as locuções proporcionais à medida em que e na medida que. Porque vocês têm que pensar o quê? Tomar cuidado com as preposições que os verbos exigem. Mas aí também isso é outra conversa, eu botei aqui, nem sei porquê. Tá? E as temporais introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. São elas quando, enquanto, enfim. A briga começou assim que a gente tem um recorte de tempo. A cidade ficou mais triste depois, também é tempo. E as comparativas que dão uma ideia de comparação em referência à principal. Então, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Ele é preguiçoso tal como o irmão. E as consecutivas são uma ideia de consequência. Então, a subordinada é uma consequência da principal. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. A dor era tanta que a moça desmaiou.
certo? E aí a gente tem que lembrar que elas não, assim como as preposições, não têm uma função sintática clara, certo? E aí por isso elas são consideradas conectivos. E aí nosso tempo, infelizmente, acabou, gente. Mas eu vou deixar aqui o exercício para vocês responderem no chat, tá? Que é para vocês ligarem as frases usando essas conjunções com os sentidos, tá? Então, eu quero, na primeira, uma relação adversativa, na segunda, uma conclusiva, uma explicativa, aditiva e alternativa, certo? Então, como sempre, foi um prazer estar com vocês. Queria agradecer à professora Viviane, que esteve aqui o tempo inteiro. Obrigada, professora Camille. Atentíssima. Tirem print da atividade e Tirem comentem lá no print. YouTube que a gente vai ver, tá certo? Muito obrigada mais uma vez, gente. É um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima aula.